Olá você, telespectador que acompanha a grade de programação da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Abrindo essa temporada de 2023, hoje nós entrevistamos a conselheira tutelar Jennifer Gemaima Fernandes, não é isso? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Ela que é conselheira da 34ª Zona aqui de Mossoró, né, Jennifer? Isso mesmo. É um prazer esse espaço estar aqui, né, abrindo esse espaço para o Conselho Tutelar de Mossoró, para apresentar os dados estatísticos anual do ano referente ao ano 2022. Então, quero agradecer em nome do meu colegiado, em nome de todo o Conselho Tutelar de Mossoró, por esta oportunidade de virmos aqui apresentar os dados, apresentar o nosso trabalho e mostrar para a sociedade todo o nosso relatório. É uma verdadeira prestação de contas, né, Jennifer, Isso. que vocês fazem anualmente. Como ela bem falou, a gente vai repercutir aqui os dados, né, tratados ao longo de 2022, as estatísticas, as violações, os tipos, né, os perfis dos violadores. Então, tudo isso a gente vai conversar a partir de agora. Mas primeiro, acho que para quem está em casa é interessante a gente saber o que é o Conselho Tutelar, né? A gente sabe que é um órgão, né, que atua aí na segurança, na proteção, né, da criança e do adolescente, mas o trabalho é bem mais do que isso, né, Jennifer? Isso mesmo. O Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo não jurisdicional, certo? Que foi criado através da lei federal. Nós somos o verdadeiro defensor dos direitos das crianças e adolescentes. Atendemos crianças de 0 a 12 anos e de 12 anos a 18 anos. O que é que o Conselho Tutelar faz? O Conselho Tutelar ele é um órgão que vai assegurar o direito daquela criança. O bom seria que não precisasse, né, para que todos os direitos fossem garantidos. Mas o direito da criança e do adolescente não sendo garantido, certo? O Conselho Tutelar ele vai atuar. Qual é a forma de atuação do Conselho Tutelar? É requisitando serviço público, requisitando oferta, né, da prefeitura, do estado, oferta do serviço público para que se garanta o direito da criança e do adolescente. Jennifer, o relatório traz algumas violações, né? Traz também o detalhe dos bairros, das zonas que tem mais ocorrência. Você pode detalhar agora para a gente quais os bairros e as zonas que tem mais ocorrência dessas violações contra a criança e o adolescente? Isso. Aqui em Mossoró hoje existe o Conselho Tutelar da 33ª Zona e 34ª Zona. Eu estou representando e apresentando aqui para vocês o relatório da 34ª Zona. Né? Mossoró é dividido por duas zonas, que basicamente é da Avenida Alberto Maranhão, né? Para o sentido do Alto São Manuel é zona 34 e para o sentido Boa Vista, Santo Antônio é 33. Então, da zona 34, os bairros onde sofrem mais violação de direito, onde a gente tem uma maior atuação de atendimento, o Dom Jaime Câmara, o Dom Jaime que pega a parte da Malvina, Planalto da Liberdade, todo aquele setor ali. Também vem com a parte do Sumaré, por ser um bairro crescente, né, onde a população está expandindo cada dia mais em Mossoró. Existe uma atuação também do Conselho Tutelar lá. E tem o Alto São Manuel, o Planalto 13 de Maio. Então, são alguns bairros que a gente tem uma atuação maior devido receber mais denúncias nesses bairros. E aí, quando vocês recebem essas denúncias, qual o procedimento? Vocês entram em contato, por exemplo, com a Polícia Militar para que faça essa averiguação ou não? O Conselho Tutelar normalmente ele atua sozinho, né? A gente não chama a polícia, né, para atender com a gente, nem para ir a alguma ocorrência, alguma situação, dependendo da situação. Já aconteceu de a gente acionar a guarda municipal e a guarda ter que ir em determinada situação com a gente, mas não foi mais pela segurança, tanto dos conselheiros, né, quanto da família que estava precisando da atuação naquele momento. Mas o correto que se faz o Conselho Tutelar recebe a denúncia, a gente vai fazer uma avaliação dessa denúncia e encaminha, né, uma notificação para a família. O que é essa notificação? A notificação de comparecimento ao Conselho Tutelar. Lá ele vai prestar o esclarecimento da denúncia que a gente recebeu. Normalmente a gente chama a criança também, o adolescente, junto com o responsável, onde ele tem que trazer todas as documentações possíveis para que seja feito aquele atendimento daquela denúncia. Ao avaliarmos, né, no procedimento da conversa, da orientação que a gente vai passar para a família,
a gente vai encaminhar para a rede de proteção. O que é a rede de proteção? A gente vai encaminhar aquele caso para o CRAS, para que se faça o acompanhamento. Dependendo da gravidade, a gente encaminha para o CREAS e para qualquer serviço que a família, a criança esteja precisando. Jennifer, e não tem outra palavra para descrever, é um trabalho muito delicado, né? Porque vocês lidam com situações, desde situações que vocês podem ali contornar, mas situações muito extremas, né? E que tratam diretamente da criança e do adolescente, né? Seres vulneráveis. Então também tem a questão que envolve todo o psicológico também do conselheiro, né? Isso mesmo. Nós temos uma luta diária com o nosso psicológico, né? Recebemos denúncias das mais absurdas, das mais leves, digamos assim, possíveis, né? Mas com o nosso dia a dia, devido a gente estar ali diariamente recebendo essas denúncias, a gente acaba que tentando lidar, né? Tentando lidar com esse tipo de violação. Mas a gente recebe denúncias gravíssimas que a gente tem que parar, tem que pensar e fazer uma autoavaliação para que a gente não embarque, né, digamos assim, de cabeça naquela denúncia, porque assim, existem algumas que extremamente absurdas. E o senso de justiça, né, quer quer prevalecer ali, exatamente, né? E a gente não pode atuar de qualquer forma, a gente não pode tomar decisão, porque assim, a gente não tem o poder de polícia. É importante a gente informar aqui que o Conselho Tutelar, ele é um órgão não punitivo, não é um órgão que tem o poder de polícia. Os pais, a rede escolar, de alguma forma, né, quem for que estiver fazendo um certo tipo de medo, porque a gente vê muito isso hoje, quando a família chega no Conselho Tutelar, a criança chega no Conselho Tutelar com medo de que a mãe disse que o Conselho Tutelar ia ficar com a criança, que a gente ia prender a criança, e não é assim. A gente pede muito para que esse paradigma, essa mistificação seja quebrada. Porque não é assim que acontece. O Conselho Tutelar é um órgão que está para proteger, que está para garantir e não para punir. Não é um órgão de polícia que está ali para castigar uma criança, né? A criança e o adolescente, ele não é para ter medo do Conselho Tutelar. Ele é um órgão que é para ser amigo da criança, é para ser tratado como amigo da criança, e não um órgão de polícia, como a sociedade impõe, né? Quer impor isso para a gente, e não é assim. Importante esclarecer aí para quem não conhece o trabalho do Conselho, né? Jennifer, e quando a gente, né, aborda o relatório e em relação aos dados dos violadores, né? Infelizmente a gente vê que o familiar, né, o pai, a mãe, o tio, a tia, ainda são os maiores agressores, né, dessas crianças. Os maiores violadores, aliás. A nossa estatística ela é toda detalhada por idade, por sexo, bairros, né, maiores bairros de violência e os maiores agentes violadores. Infelizmente hoje, os maiores violadores estão entre as mães, né? Mãe, pai, pais, né? Mãe, a gente fica se perguntando porque a mãe é a que passa o maior tempo, né, com as crianças, é ela que muitas vezes foi abandonada e ela que é o pai e a mãe da criança, então ela acaba de uma certa forma sendo a maior violadora, né? Infelizmente. Mas existem também os tios, padrastos, né, que infelizmente estão aí cada dia mais comum, né, mães solteiras, pais solteiros, mas a família é o maior agente violador dos direitos de crianças e adolescentes. E é uma estatística muito triste, né, tendo em vista que o seio familiar, né, a casa da criança deveria ser o local que ela deveria se sentir mais segura e mais acolhida, né? Exatamente. A criança é para estar protegida no seu seio da família, na sua residência. E a gente teve uma grande expansão disso na pandemia, onde todos os pais, né, os pais estavam em casa devido à quarentena, né, teve que parar tudo, então foi uma surpresa para a gente, né, o crescimento das violações, né, em relação a isso, porque como os pais estavam mais dentro de casa, dentro das suas casas, os índices foram maiores ainda, né?
E uma surpresa também, né, lendo essas estatísticas, é que o Estado também pode ser um violador, né? Pode. Mas como o Estado pode violar esses direitos e essas garantias fundamentais dessas crianças? O Estado se torna um grande violador hoje para o Conselho Tutelar em relação à escola, à educação, né? A educação, a vaga escolar, onde a gente enfrenta alguns problemas em relação a isso, falta de oferta de vaga, tanto na parte municipal como na parte estadual, o ex, né? Mas devido à grande população, ao aumento da grande população de Mossoró, isso está se tornando frequência. Um bairro que a gente sofre muito em relação à vaga escolar é o Sumaré. Né? É um bairro que está crescendo muito, absurdamente, e a população a cada dia cresce mais com vários outros conjuntos habitacionais dentro do Sumaré. E essa oferta de vaga está pouca, né? Devido não ter sido criada outras escolas, outras UEIs, não ter sido aberta novas vagas. E é uma situação, no mínimo, curiosa, né? Porque o Estado cria os mecanismos de combate à violência, né, contra a criança e o adolescente, mas o Estado também acaba sendo um grande violador desses direitos, né? Exatamente. Em relação a alguma medicação, também o Estado se torna, né, um agente violador. A oferta de neuropediatria em Mossoró, que hoje também existe uma demanda muito grande. Então, é nessa parte, nesse sentido, que o Estado se torna um agente violador. E aí, sobre essas violações, né? Você falou de algumas, tem outras também, outros tipos de violação que são, por exemplo, mais graves, como abuso? Existem várias violações, né? Entre elas que a gente diz que que lidera é a negligência, né? A negligência familiar, a negligência com os filhos, em relação à higiene, a vacina, né? Hoje existe uma campanha nacional em relação às vacinas das crianças. As vacinas têm que ser, obrigatoriamente, é obrigada. Então, existem pais que aquelas vacinas que estão lá, obrigado pelo governo federal, né, que está em lei, ela não está sendo aplicada. Por falta de quê? Da negligência. A mãe está negligenciando, o pai, os responsáveis em si estão negligenciando. Então, aumentou também esse número de denúncias em relação a vacinas, certo? De crianças. Outra denúncia, outras demandas que a gente recebe também, né? É a evasão escolar de adolescentes, né? Infelizmente, a educação hoje, para muitos, ela se tornou uma coisa banal, que tanto faz ir para a escola ou não. E os pais não têm aquele controle sobre os seus filhos, os adolescentes principalmente, de estar obrigando a eles com esse compromisso, né, de ir à escola, de ter educação. Então, é um dado preocupante para a gente, para a educação do município estadual, da educação de todo o Brasil. Outro dado também preocupante, que é um dado para a gente, para Mossoró, eu acho, para a Zona 34, alarmante em relação aos casos de abuso sexual que a gente recebe. No ano de 2022 foram registrados 29 casos de abuso sexual, né? Ou suspeita de abuso sexual. Eles chegaram até o conselho através de denúncias ou até mesmo da própria vítima, né, com o seu responsável. E a maternidade Almeida Castro, que tem um programa Flor de Lótus, que nos encaminham também alguns casos, né, que passam por lá. Então, é um caso, uma gravidade, 29 casos que chegaram até o Conselho Tutelar, fora os que ainda não foram denunciados, fora o que ainda não chegou para a gente. Então, é um alarmante que a gente tem que se preocupar, que a gente pede muito aos responsáveis que alertem para os seus filhos, tomem esse cuidado, né? Porque está acontecendo o que a gente fala bastante. A maioria das vezes não é uma pessoa de fora, é sempre uma pessoa de dentro, da sua casa, uma pessoa de sua confiança, que está abusando da sua filha, do seu filho, porque tanto acontece com meninos como meninas também. Então, é um dado que a gente tem que se alertar, os pais, os responsáveis, têm que se alertar sobre isso. Jennifer, informações muito importantes, né? Também fico alerta para quem está acompanhando o nosso programa. E daqui a pouco a gente continua explorando esses dados do relatório do Conselho Tutelar, né, ao longo do ano de 2022.
E você que está em casa, não perca, porque o segundo bloco a gente volta já com esse papo super interessante com a conselheira tutelar da 34ª Zona aqui de Mossoró, Jennifer Gemaima. Até o segundo bloco. O governo federal iniciou o pagamento do Auxílio Brasil em novembro de 2021, transformando a vida de milhões de brasileiros. Mesmo tendo o Auxílio Brasil, eu sempre tive o sonho de estar trabalhando com a carteira assinada. Meu nome é Sônia, tenho 40 anos. Sempre me preocupo com cada um deles, amo bastante. Minha família é importante, né? É meu tesouro, é tudo que eu tenho, é a família. Eu escutava que se você arrumasse um emprego, assinasse sua carteira, o Auxílio Brasil era cortado. Eu fiquei preocupada. Para a mãe com 6 filhos, o Auxílio Brasil é importante. Quando eu consegui meu emprego, eu fiquei aliviada que mesmo trabalhando de carteira assinada, não ia cortar o auxílio. Dá uma paz, né? Faz uma diferença grande na minha vida e da minha família. Não faltou alimento em casa. Eu paguei a última prestação da minha máquina. Pago a água, a luz. O governo federal inovou, dando mais liberdade ao beneficiário e protegendo o futuro de sua família. Agora, quem conquista uma vaga de emprego não perde o benefício automaticamente. A minha vida mudou completamente. Hoje eu posso trabalhar e continuar lutando na melhoria da minha família. O governo que cuida e pensa no futuro de cada um. O Auxílio Brasil traz mais esperança e liberdade aos brasileiros para a conquista de um futuro diferente. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Tudo de bom. Deu muita liberdade para pensar num futuro melhor, né? Esqueceu sua senha GovBR? Vamos te mostrar como recuperá-la utilizando o aplicativo. Após baixar o app GovBR na loja de aplicativos, clique em Entrar com GovBR. Insira seu CPF e na tela seguinte, clique em Esqueci minha senha. A partir daí, apresentaremos as opções de recuperação, iniciando por aquelas que manterão a sua conta nos níveis prata ou ouro, que são os mais seguros contra fraudes. Caso tenha biometria cadastrada no TSE ou possua CNH, você fará o reconhecimento facial. Então, além de recuperar a senha, sua conta se tornará ou se manterá no nível prata ou ouro. Se essa opção não for apresentada ou você optar por não fazer o reconhecimento facial, poderá recuperar a senha e garantir o nível prata, escolhendo um dos bancos credenciados que serão apresentados. Caso seu banco não esteja listado, clique em Recuperar de outra forma, no final da página. Você poderá recuperar a senha por meio de um código enviado por e-mail ou pelo celular cadastrado, a depender da opção escolhida. E se alguma dessas opções não for apresentada, é porque não estava cadastrada. Caso nenhuma das opções de recuperação imediata te atenda, você ainda pode preencher um formulário solicitando a recuperação. Nesse caso, terá que aguardar alguns dias para receber uma resposta ao atendimento. Mas atenção! As opções de recuperação de senha por e-mail, por celular ou por formulário só garantem o nível bronze para sua conta. Seja qual for a opção escolhida, você terá sua senha GovBR recuperada. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Aqui ao meu lado, a nossa entrevistada de hoje, Jennifer Gemaima Fernandes, ela que é conselheira tutelar da 34ª Zona e estava detalhando aqui no primeiro bloco o relatório de todo o ano de 2022, né, em relação aos abusos, às violações, os violadores. E aí a gente falava também sobre os bairros, né? Eu ia perguntar, a zona rural, ela é de competência da 34ª? Quais os locais que são de competência e quais as principais violações, Gemaima? A zona rural também é de competência, tanto da 34ª Zona como da 33ª Zona.
como eu já havia falado aqui, digamos que do Alto São Manuel subindo, né, para a direita, como se fala, é toda da 34, Hipólito, Sussuarana, toda essa área que fica do lado direito da 34ª Zona, toda essa área de zona rural é competência da 34ª Zona. Existem violadores lá, existem denúncias, existem casos de atendimento, sim, em várias zonas rurais de Mossoró. A gente tem um número maior hoje que chega, né, de casos acompanhados de denúncias, por exemplo, do sítio Hipólito, Passagem de Pedras também tem, comunidade do Camurupim, que fica ali próximo à região do Bom Jesus, também a gente tem atendimento, né? Que bom que essas denúncias, através da zona rural, está chegando no Conselho Tutelar, para que seja, digamos, amenizado, para que o direito seja garantido, né? Existe uma certa dificuldade de algumas famílias de chegarem até o Conselho Tutelar, mas em muitos casos, como o Conselho Tutelar tem seu próprio veículo, a gente chega aí na comunidade para que se possa facilitar, né, o atendimento àquela criança e àquele adolescente. E aí, Jennifer, também uma dúvida muito comum, inclusive para você até esclarecer para a população, sobre crianças em festas, né? Crianças e adolescentes em festa, bebendo álcool, né? Como é que é feita essa ocorrência? Ela é de competência do Conselho Tutelar, por exemplo? Isso. Assim, a gente deixa muito claro para a população que nem tudo que é criança e adolescente está diretamente ligado ao Conselho Tutelar, certo? Existem situações que só cabe ao poder jurídico, né? A justiça a resolver, a polícia. Um exemplo que eu dou é abandono de incapaz. O abandono de incapaz hoje é um crime, né? Quem é que pune pelo crime é a polícia. Então, não cabe ao Conselho Tutelar diretamente. Em relação à adolescência, que a gente de vez em quando recebe algumas perguntas, mais como forma de orientação. O adolescente vai para a festa, está bebendo. Infelizmente, né, quem não é do poder do Conselho Tutelar ir para uma festa, colocar aqueles adolescentes, como muitos pensam, para a sua casa. Adolescente em festa, está bebendo, está se drogando, é de total competência e responsabilidade dos pais. Pai e mãe têm seu filho adolescente, então é de sua responsabilidade saber onde é que ele está, com quem ele está, o que é que ele está fazendo, né? Existem coisas que não cabe ao Conselho Tutelar fazer. Isso é uma delas. A gente é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, existem várias leis, existem artigos lá em que o Conselho Tutelar segue aquele estatuto. A gente não pode fazer o que não está na nossa competência. Jennifer, e em relação ao trabalho infantil, nessa modalidade vocês têm uma atuação mais efetiva, não é? Isso. O trabalho infantil hoje em Mossoró, a gente já consegue, né, notável, receber algumas demandas em relação ao trabalho infantil. Crianças vendendo em sinal, crianças pedindo em sinal, né, que fica em situação de pedinte, crianças nos comércios, nas calçadas dos comércios em Mossoró, né? Então, a gente faz um trabalho junto com o CREAS, né? Encaminha também para o Ministério do Trabalho, para que seja feita uma articulação e a gente dê o atendimento necessário àquela família. Mas quando a gente senta para ver casos de trabalho infantil, é muito complicado porque, né, eles querem tocar a gente, principalmente os pais, que aquilo ali é certo, né? Da criança estar trabalhando. Mas a gente sabe que não é, porque o provedor da família é os pais, é os responsáveis. Então, eu não posso colocar uma responsabilidade de uma criança de 8 anos, passar o dia vendendo no sinal para trazer um alimento para casa. E o pai e a mãe, o responsável pela essa criança, o que é que ele está fazendo, né? Como a gente recebe muitas denúncias, enquanto as crianças estão no semáforo, vendendo, o pai está num bar. O pai está sentado em uma calçada esperando o filho arrecadar o dinheiro para poder levar para casa. Então, é isso que a gente fala para a comunidade. Está certo? Não está. Não adianta a gente romantizar o trabalho infantil. Ele tem que estar estudando. Normalmente, essas crianças que estão vendendo, que estão trabalhando, elas estão fora da escola.
elas não estão frequentando a escola. Então, existem vários direitos violados, não é só o trabalho infantil. Quando a criança está vendendo, é do direito à educação, ao esporte, ao lazer, todos estão sendo negados. E é uma questão muito delicada, porque também é uma questão cultural, né? Isso. E é muito difícil de ser combatida. Isso mesmo. A gente tem essa cultura, né? Nós aqui, os brasileiros, temos essa cultura de dizer é melhor tá vendendo, tá trabalhando do que tá roubando. Mas não adianta a gente falar, a gente manter esse raciocínio. O que é que a gente está fazendo para que isso pare, para que isso seja evitado, né? Quais as políticas públicas que estão sendo ofertadas? Qual é a garantia para aquela família para ter o alimento? Então, o trabalho da gente é em relação a toda essa política pública que envolve a família. A criança vai parar de vender, certo? Vai para a escola. Qual é o direito que eu vou dar àquela família? O que é que eu tenho para ofertar àquela família? Então, aí a gente vai para a assistência social do município, de todas as formas a gente procura o quê? Uma complementação alimentar para aquela família, porque se ele está pedindo para levar o alimento para a família, então vamos ver o que é que a gente pode fazer para barrar com que essa criança não chegue mais até o sinal, com que ela vai estudar e também com que aquela família tenha aquele alimento, né? Então é uma série de políticas públicas que envolvem relação diretamente ao trabalho infantil. E aí, Jennifer, falando sobre o próprio conselho, né, o trabalho do conselho, dos conselheiros, vocês têm muitos desafios, mas como você bem falou, né, políticas públicas mais efetivas, elas são essenciais, e também uma rede de proteção mais estruturada seria também uma oportunidade de melhorar, né, o trabalho do conselho. Exatamente. Hoje a gente tem uma ligação direta com a rede de proteção. O que é essa rede de proteção, né? É toda a rede que atua pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes. É a educação, é a assistência social, é a saúde, né? Tudo isso é em relação a um hospital, a própria polícia, ao ITEP. Então, toda essa rede de proteção, ela hoje está, digamos que, mais unificada. A gente sempre está fazendo reuniões, certo? Para estudos de casos, colocando novas ideias. Então, existe uma rede de proteção hoje aqui em Mossoró que é atuante, sim. Existem falhas, sim. Mas a gente está trabalhando juntos, toda a equipe juntos, para que esses desafios sejam contornados. E aí é importante também que a população saiba que esse processo de escolha desses profissionais, né, para que esses profissionais atuem resguardando esses direitos, essas garantias, é um processo super democrático, né? Inclusive é feito através de eleição, né? Aproveitando a oportunidade, como é feito o processo, né, de escolha ali do conselheiro tutelar, como é feito esse processo para que a população de casa possa saber também e possa contribuir também? Pronto. É importante frisar porque eu acho a maioria da população hoje de Mossoró, ela nunca votou para conselheiro tutelar, né, para a eleição do conselheiro. Existe uma eleição, como se fosse de vereador, de prefeito, de 4 em 4 anos. É uma eleição normal, que como é que você vota? Você tem seu título, não são todas as escolas, como nas eleições normais, o conselho ainda enfrenta essa dificuldade. É disponibilizado algumas escolas e você vai num domingo, é uma eleição nacional, é feita pontualmente, né? E você vai até a escola com seu título, documento de identificação e vai votar no seu conselheiro, no conselheiro tutelar que você desejar. Ela é feita de 4 em 4 anos, inclusive esse ano de 2023 é ano de eleição, então avalie bem os seus candidatos, as propostas, a atuação, se conhece, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, se tem algum envolvimento com a política da criança e do adolescente, né? Também é igual ao vereador, você vai avaliar as propostas. No caso do conselheiro, você vai avaliar o perfil, né? Eu acho que você tem que avaliar o perfil do candidato. A eleição esse ano é feita uma prova. A diferença para do vereador é isso, né? Porque no conselho tutelar, você começa com a inscrição e tem uma prova de conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí é feito a abertura da campanha, a eleição, é todo um processo que só termina no dia 10 de janeiro do ano seguinte, 2024, com a posse dos candidatos.
É um processo bem mais filtrado, então, né? Que requer bem mais experiência. Isso. E a gente tem uma dificuldade, o candidato, porque a eleição ela não é obrigatória. Então, você tem que conquistar o seu voto, você tem que mostrar, né, pedir a um amigo, a um vizinho, a um familiar, mostrar o seu trabalho, mostrar as suas propostas e levar para que leve esse voto até a urna no dia, nesse caso desse ano, acho que vai ser dia 1º de outubro. E aí convencer as pessoas a participarem desse Exatamente. processo, né? Jennifer, eu queria, nesse finalzinho do programa, né, se você puder dar algumas dicas, né, como você tem bastante experiência, já viveu determinadas situações, já presenciou muitas situações, algumas dicas, né, para os pais, para os familiares, para observar a criança, ver, por exemplo, se tem algum comportamento de alguém próximo que a incomode, né, como detectar, para as pessoas de casa também ficarem sabendo como ler o perfil da criança, né? O comportamento da criança é uma coisa muito fácil de se observar, né? Porque se você tem aquela criança ali que está todo dia brincando, se divertindo, ela bem com aquela energia e de repente aquela criança já passou a ficar mais calada, a ter uma certa timidez, a não querer se aproximar de uma determinada pessoa. A gente fala muito isso. Se a criança, se o adolescente não quer chegar perto de uma determinada pessoa, pai, mãe, tio, qualquer pessoa que seja, observe, converse, acredite na criança, acredite no que a criança está passando, porque muitas vezes a gente recebe isso no conselho. A criança informa para a gente que contou para a mãe, mas a mãe não acreditou. Então, a gente pede, orienta aos pais, aos responsáveis, que olhe, observe o comportamento da criança, observe o que é que ela tem para dizer. E não informe primeiro, não diga que é mentira. Diga que, procure investigar maior, ou ter uma investigação maior com aquela criança, para saber realmente se aquilo que ela está dizendo possa ser que tenha um fundamento, que tenha uma razão, né? Então, a gente pede aos pais que se alertem em relação às redes sociais das crianças, né? Que hoje quase toda criança ela tem um celular. As pessoas se infiltram, né? Pessoas de má índole se infiltram de uma certa forma, se passando por uma pessoa amiga e acaba fazendo com que aquela criança tenha um envolvimento ali inocentemente, né? Então, vamos observar as redes sociais, o celular, as conversas, o tipo de conversas, jogos também, pessoal. É um alerta que a gente faz em relação a jogos, esses joguinhos, né, de internet, que é interativo, que tem os jogos online, que tem várias pessoas falando com que a criança não sabe nem quem é as pessoas, quem são aquelas pessoas que estão ali. Então, são gatilhos que a família que tem que estar responsável, que tem que estar observando. Então, a gente pede que a família fique nesse alerta, nesse determinado comportamento da criança, para que se evite, né? Evitem danos maiores, danos mentais, psicológicos, no comportamento da criança. Danos futuros que elas carregam para o resto da vida. Jennifer, e para entrar em contato com o Conselho Tutelar, vocês têm redes sociais também, telefones? Temos sim. O Conselho Tutelar hoje está localizado na rua José Otávio, fica ali próximo ao tiro de guerra, no centro, em frente a análises clínicas. Nós temos telefones fixos, telefones celulares também, WhatsApp. Todas as denúncias, é importante mais uma vez falar aqui, que todas as denúncias que chegam no Conselho Tutelar, elas são anônimas, certo? Elas não são identificadas. A gente recebe denúncias pelo WhatsApp, pelo telefone fixo, né? O número do telefone fixo do Conselho Tutelar é 3315-4808 e 3315-4809. O WhatsApp do Conselho Tutelar é 8849-4211. A gente tem um Instagram também, que é Conselho Tutelar 34ª Zona Mossoró. Você pode acessar lá. Lá a gente está postando diariamente informações, postando o nosso trabalho, algumas fotos dos nossos trabalhos, de campanhas que a gente realiza. Então, se você puder dar uma visualização lá na nossa página, é importante, né? Tem um endereço. Então, existem várias formas. Pode ir ao Conselho Tutelar também, certo? De forma presencial, assim, você se sinta bem.
Então, existem várias formas de fazer a denúncia. Existe o Disque 100, que é um número, né, nacional, que a denúncia chega no Conselho Tutelar através do nosso e-mail. Então, várias formas de fazer a denúncia existem hoje. Não tem como você dizer, eu não denunciei porque eu não sabia. São vidas que podem ser resgatadas, né? São traumas que podem ser evitados. Então, se você presenciou alguma forma, algum direito violado, alguma denúncia, você tem a fazer o Conselho Tutelar, a gente informa que pode ligar, entre em contato, a gente não vai informar quem foi o denunciante. Então, é importante que você faça a sua denúncia para que aquela vida daquela criança, daquele adolescente seja preservada. Tá aí, recado muito importante de Jennifer, conselheira tutelar da 34ª Zona. Quero agradecer aqui a sua presença, né, do Diálogo e Política, que você venha outras vezes, né, para mostrar esses dados, para repercutir esses números que são tão importantes, não só para Mossoró, mas também para toda a região, né? Nós agradecemos pela oportunidade, precisando, estamos aqui para mostrar nossos dados. Se tiver alguma outra também informação para a gente passar, estamos sempre disponíveis. Muito obrigada. E você, telespectador, também muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Tenha um ótimo final de semana e até o próximo Diálogo e Política.